Pintava-se ao cenário uma penumbra azulada, letárgica, onírica. A notar-se uma grossa camada de bruma cinza e rasteira que dispersava-se cobrindo todo o terreno, como um extenso e etéreo colchão empoeirado. Uma neblina tão densa que não se podia enxergar o que, aparentemente, ela esmerava-se por encobrir. Grama seca, terra úmida, falhas no solo, pedras, folhas, raízes ou qualquer objeto. Tudo permanecia oculto por aquele plúmbeo lençol do joelho para baixo. Aquela consistente névoa parecia um edredom, um calmo e escuro rio, quase imóvel, como se cimentado ao ilameado terreno. Alguns trechos pareciam redemoinhar suavemente, como se algum pequeno animal por ali estivesse passando. Talvez um roedor, quem sabe, um espectro. Se houvesse algum buraco ao caminho, uma rocha mais encorpada, ou uma ramagem erguida, sem dúvida que quem quer que por ali andejasse tombaria, e talvez acidentando-se fatalmente. Conta um Conto apresenta, do autor Dylan Ricardo, o conto Lady Catherine, do livro Murmúrios das Trevas. Narração Marcelo Fávaro. A única fonte de luz que era manuseada com cuidado para não ser percebida era de um candeeiro a querosene que, segurado por mãos trêmulas, projetava estranhas imagens disformes sobre o nebuloso e ligeiramente movediço assoalho. O pálido luar mal iluminava aquele mundo de cruzes e lápides de cimento, jazigos ornados por anjos de semblantes sofredores, tumbas negras de grades enferrujadas, mausoléus de paredes descascadas e secas árvores retorcidas, pois oculto também estava por robustas e escurecidas nuvens, tão copadas quanto aquele tapete esfumaçado. O silêncio era quase absoluto, vez por outra só quebrado pelo adejar passageiro de alguns morcegos inconvenientes, pelo assustador pio de uma insone coruja, por algum animal rastejante que movimentava folhagens ou pelos passos cuidadosos daquele homem que ali estava a deslocar-se com dificuldade. Certamente às 3 horas da manhã, o cenário não poderia ser diferente. O cemitério estava deserto, e era exatamente isso que Isaiah Cavendish queria. Um velho bêbado enfermo, claudicante e maltrapilho, de inodoadas barbas e face marcada pelos açoites da vida, que agora exercia uma atividade tão macabra quanto precisa. Ele violava sepulturas em busca de pertences valiosos. A desesperada profissão que a abraçara ajudava-o a alimentar-se e a adquirir o seu uísque naqueles dias escuros e nevoentos no final de março. O fog londrino não apenas apagara o sol ou a lua, mas a esperança, fazendo brotar nos instintos mais revoltados o desejo de sobrevivência a todo custo. O ano era 1887 e o local, o cemitério de St. James, o chamado cemitério de Highgate, no norte de Londres. Isaiah caminhava como um andrajoso fantasma por entre os negros e poeirentos jazigos, cobertos de musgo e insetos, buscando uma tumba recente para debruçar-se sobre ela, na intenção de profanar sua funesta serenidade. Com um candeeiro em uma das mãos
e uma pá enrolada por um grosso saco de farinha à outra. Esperançoso ele, esmerava-se por não romper aquela perturbadora quietude, e a sua intenção era a de encontrar qualquer túmulo especial, e dele poder roubar objetos preciosos para vender ou trocar o achado por um prato de comida, ou uma dose de bebida, ou qualquer coisa que preenchesse o abismático vazio que lhe dominava as entranhas. Soubera que naquele dia o enterro havia ocorrido. A inumação de uma mulher rica, pertencente à aristocracia londrina, e tal acontecimento o encheu de expectativa. E por horas ele aguardou que deitasse a madrugada sobre o lúgubre terreno para nele poder se aventurar. E em sua esfomeada imaginação, ele se via recolhendo brilhantes colares, valiosos anéis, dispendiosos brincos, elegantes camafeus e, talvez, luxuosos tecidos, fantasiando também o que com eles poderia obter: bebidas de qualidade, boa comida, um leito asseado, um banho perfumado, e quem sabe até novas vestes, ou até mulheres. Finalmente seria respeitado por todos os arrogantes cavalheiros que o olhavam com desdém. Surpreenderia os rudes estalajadeiros, que serviam-lhe bebida com uma expressão de nojo à face, e talvez até fosse cumprimentado respeitosamente pelos estúpidos marinheiros, que sempre caçoavam de suas maneiras, da sua aparência. Isaiah não estava mais no fundo do poço. Já havia passado dele há muito. Como aqueles defuntos que ali estavam, ele também se via enterrado sobre as camadas de humilhação e raiva, pois quando a fome tortura o estômago e a revolta pisoteia o bom senso, a mente toma estranhas decisões em nome do orgulho e da sobrevivência. Por mais ignorante que seja o indivíduo, bem, ele tem sentimentos. E quando estes são violentados pela insensibilidade alheia, resta-lhe guardar e aguardar a dor sentida como uma reserva de força para a posterior revide. Esta desforra Isaiah buscava dentro de ataúdes, vasculhando bolsos de cadáveres para amealhar o que ali encontrava na intenção de juntar objetos de valor. Ele podia ser um iletrado, sim, um mendigo, cuja tosse constante constrangia as senhoritas que passavam pelas praças, mas ele tinha desejos e sonhos, como todo mundo. E a única forma de realizá-los era daquela maneira, roubando gente morta. A necessidade é a mãe do desvario. As elevadas grades de ferro que contornavam a vasta e fúnebre propriedade não mais podiam ser vistas por ele, o que lhe trazia a certeza de estar bem afastado das ruas. E como sempre, havia ele entrado clandestinamente, saltando sobre a área murada, onde paredes encimadas por pontiagudas e enferrujadas setas de metal tentavam manter afastados os possíveis intrusos. E aquele esforço constante estava se tornando demasiado, pois a fraqueza e a idade gradativamente começaram a se instalar em seu organismo debilitado. Porém, isso não o impedia de empreender com frequência aquela mórbida atividade. O cemitério era o seu banco, era sua casa de apostas, era quase um armazém onde ele retirava asquerosas mercadorias para vender aos desinformados. Muitos tinham a certeza de tratar-se apenas de material roubado, mas mesmo assim o adquiriam. O que não sabiam era que as vítimas eram cadáveres. De um dos cemitérios percorridos certa vez, retirou um esplêndido par de sapatos de uma morta.
Um calçado lustroso de magnífico couro pintado de verde, ornado por detalhes dourados, vendendo-o a uma prostituta, o que lhe rendeu uma noite de bebedeira. No dia seguinte, aquela mulher passeou orgulhosamente pelas ruas, aquelas ruas de Londres, sem se dar conta de que andava sobre o pertence de um defunto. Em alguns trechos da propriedade, a bruma se havia dispersado do solo para flutuar à altura dos olhos, parecendo inquietos espectros bailarinos que giravam, subiam e desciam ao ritmo da brisa gelada, que passeava silenciosa por entre o granito das sepulturas. Ao piso se mostravam as tumbas menos luxuosas, cravadas à terra enegrecida, lápides e cruzes que erguiam-se inclinadas como se ressonando encostadas a paredes invisíveis. Isaia caminhava com cuidado, mas era inevitável que, vez por outra, pisasse em folhas secas, o que causava um estalido tão alto que até os pequenos animais se assustavam. Uma infinidade de jazigos negros erigia-se do solo, lado a lado, como uma fileira de macabros dominós, e neles com o candeeiro a iluminar parcamente. Isaia apoiava-se para não tombar sobre as rosas mortas fincadas à areia suja de jarros quebrados. A excessiva carência reveste de coragem o âmago de um homem que vive na miséria, tornando-o aos olhos de muitos um ser pleno de impavidez. Isaia não se percebia dessa maneira. Caminhar pelo cemitério às 3 horas da manhã, por ele não era definido como sendo uma manifestação de bravura, mas atestava apenas a inevitável e hedionda presença da fome. Uma fome esfomeada, antropófaga, que devora a carne humana, convertendo corpos mortos de esperança em esqueletos vivos de profundos olhos sofredores. A existência o corrompera de tal forma que agora se via naquela trágica situação, a de um ladrão, um homem que invade necrópolis para violar sepulturas e esmiuçar os bolsos de carcaças disformes, pútridas e fétidas. O frio já começava a arranhar-lhe a pele ressequida, pois os andrajos que o cobriam se mostravam insuficientes para protegê-lo das lufadas daquela álgida brisa madrugadora, e o tecido era grosso, mas estava aos farrapos, e por entre os seus rasgos ele sentia como se lâminas geladas lhe afagassem a carne flácida. A velha cartola que ostentava em nada protegia-lhe o crânio, e sendo maior que a circunferência da sua cabeça, vez por outra descia-lhe aos olhos, tapando-lhe a visão. Às vezes, ele parava, apoiando-se a uma lápide, e virando-se, olhava para a escuridão que devorava os caminhos já percorridos, pois dela estranhos sons pareciam surgir como se alguém o seguisse. E nessas frequentes paradas, podia descansar por alguns segundos, recostado à beirada de algum sepulcro corroído pelas mordidas do tempo. Isaia estranhava aquela incomum movimentação, pois em todos os seus anos de ladrão, nunca havia passado por algo semelhante. Eram passos pesados, que em nada se assemelhava ao ruído característico feito por animais. No início, quando resolveu tentar aquela incomum atividade, o medo o tomou, e era perfeitamente compreensível que assim o fosse, mas o tempo e a necessidade o robusteceram de coragem. E agora invadir cemitérios de madrugada se havia tornado rotineiro. Para ele era corriqueiro perambular na escuridão por entre os jazigos. Jamais vira nada de diferente. E até ria quando lhe contavam histórias sobre assombrações vistas nesses lugares, sobretudo. Para ele, tudo era fruto de uma bem nutrida e doentia imaginação assustadiça. Os mortos não voltam e não precisam do que os vivos depositam em seus ataúdes. Era como ele pensava. Definitivamente ele não se preocupava com aparições espectrais, só com
a possibilidade de haver outro ladrão naquela área, ou, quem sabe, algum vigia que cuidava para que gente como ele por ali não perambulasse. E, imbuído de mais cautela, voltou a se locomover, deixando para trás os receios, por ter à mente os suculentos pratos que seriam oriundos do lucro que desejava obter naquela madrugada. Por algumas vezes continuou a ouvir o que achou ser passadas, voltando-se para as trevas da retaguarda com a insistência, mas nada encontrava. Os estranhos ruídos pareciam cessar cada vez que ele os buscava, retornando assim que punha-se a andar novamente. Isaiah já começava a desconfiar de que realmente alguém o acompanhava. E isso o colocou em um perturbado estado de alerta. E começou a temer pela sua segurança, passando a empunhar a pá com mais firmeza, com mais força, já prevendo que para ela teria outra função além de cavar. E por algum momento arrependeu-se de não ter trazido uma faca. E o seu maior temor era que a fraqueza o traísse, roubando-lhe o vigor necessário para que pudesse defender-se. A única fonte de luz em toda aquela treva noturna era a que provinha do seu candeeiro, o que o punha em desvantagem, pois facilmente podia ser visto. Isso o preocupava, trazendo-lhe a certeza de que deveria ser rápido bastante em seu trabalho, para logo sair daquele lugar. A flama bruxuleava aprisionada em uma redoma de vidro salpicada por uma fina camada de fuligem, enquanto a haste encurvada sobre o velho utensílio oscilava em suas mãos trêmulas, e aquele involuntário meneio causado pelo cansaço fazia surgir vultos sobre as placas de granito das catacumbas, como se almas perturbadas e esvoaçantes delas se libertassem para misturar-se às brumas que passeavam pela necrópole silenciosa. Suas pernas já doíam, latejando-lhe os joelhos, e a respiração ofegante demonstrava que seu estado não era dos melhores. Aos ombros alastravam-se desagradáveis álgias, e as costas pareciam precisar com urgência de um colchão macio. Luxo impossível para alguém como ele. E a idade começava a pesar em sua disposição. E isso, somado à tensão trazida pelo receio de estar sendo seguido, já começava a convencê-lo de que estar ali não podia ser uma boa ideia. E, após caminhar muito, distinguiu a alguns metros o que vinha procurando. Pelo menos era o que sua percepção o informava, pois o túmulo surgido tinha o aspecto de ser novo. Era bem cuidado e definitivamente parecia não estar lá há muito tempo. Era uma tumba alta, brilhante, elegante e limpa, que ostentava em sua apurada estética o esmero característico das pessoas de posse. Jarros de louça ornados por gravuras douradas guardavam rosas vermelhas, vistosas e desabrochadas. Grades polidas e asseadas atestavam que quem quer que ali estivesse, sem dúvida, havia tido uma vida abastada, uma existência repleta de luxo e conforto, e aproximando-se até poder tocar uma suntuosa construção, sentiu o mármore frio de suas límpidas paredes, à palma encardida, erguendo o candeeiro para ver em letras douradas o nome que ali estava escrito: Lady Catherine Lisbeth Shackelford, 24 de junho de 1868, nascimento. 11 de março de 1887, morte. Quem é essa? Pensou, apertando os olhos para evitar a incômoda reverberação da chama no alvor do mármore. Bom, nunca ouvi falar. Foi enterrada na sexta há 2 dias. Morreu com 20 anos. Não, 19. Jovem. Afastando-se 2 passos, Isaiah olhou com cuidado para toda a extensão do monumento, buscando formas de meter-se em seu interior. Em sua mente ambiciosa,
Imagens de artefatos valiosos surgiam. Molduras de ouro e prata, jarros de cristal, vasos de fina porcelana, adornos de pérolas e tudo o mais que pode conceber uma imaginação fértil alimentada pela fome. A sua boca seca e de lábios rachados já experimentava o sabor dos apetitosos alimentos que, sem dúvida, provaria após vender o tesouro que acreditava estar guardado ao interior daquele pomposo jazigo. Pode ter uma fortuna aí dentro, refletia, com um sorriso alucinado à face encarcovada. Bom, contornando a límpida construção, ele dirigiu-se à entrada, onde tocou as reluzentes grades de metal gelado, sacudindo-as para sentir a resistência do material. Era um portão forte e de um dourado semelhante ao ouro, em cujo centro despontava um firme cadeado. A tumba lembrava uma pequena casa. Tinha cerca de 3,50 metros nas extensões, por 4 de altura, se levado em consideração o enorme anjo parcialmente ajoelhado, que, erguido ao topo, sentava-se sobre o calcanhar esquerdo enquanto apoiado os braços cruzados ao joelho direito, parecendo estar à beira de uma montanha, contemplando a sua paisagem. Aos 4 ângulos, colunas ao estilo grego encaixavam-se à parede, subindo até o cimo, de onde surgia um telhado negro. Dentro, a cerca de 3 palmos da grade de entrada, havia uma porta negra, sem janelas, de onde surgia outro cadeado tão robusto quanto o primeiro. Isaia enfiou o braço entre as barras de ferro e com esforço golpeou com os dedos a madeira, ouvindo o rápido eco vindo do interior. E em sua mente engenhosa pôs-se a trabalhar. Ao redor da construção não havia mais janelas, e certamente que o teto era composto pelo mesmo material das paredes, portanto, só havia uma forma de entrar, destruindo os 2 cadeados. O enodoado ladrão de túmulos ergueu a pá à altura dos olhos, sacolejando-a levemente para averiguar a solidez da peça, pois era tudo o que ele tinha à mão para tentar separar o cadeado do seu arco de metal, e então pôs o candeeiro sobre o terreno, que já podia ser visto, por já se haver dissipado parcialmente a sombra, aquela sombria neblina rasteira, e ajoelhou-se para retirar o saco de farinha que envolvia o cabo da pá. E nesse momento o ruído que o tanto assustara, fazendo imaginar estar à mercê de um perseguidor, recomeçou, vindo em sua direção. E o som das folhas secas sendo pisadas era claro e ininterrupto, tornando-se cada vez mais próximo, que o fez arrepiar até a medula e de imediato buscar abrigo atrás de uma lápide mais afastada. Com ele levou a pá, na intenção de defender-se, deixando o saco e o candeeiro em frente ao luxuoso mausoléu, e de olhos esbugalhados e mãos trêmulas, permaneceu agachado, segurando com determinação o grosseiro cabo do instrumento, convencido de que não teria forças para enfrentar um confronto. Isaia era magro, doente, um senhor, e cada tosse que sentia, que a tuberculose propagava-se por seus debilitados pulmões, dando-lhe à face um perpétuo aspecto combalido, por vezes até cadavérico. E as passadas persistiam, avizinhando-se como uma calma perturbadora, enquanto ele estremecia invadido por um pavor mortal, e já se questionando se em sua idade era válido meter-se em perigos como aquele. Já beirando os 60 anos, Isaia aparentava ter muito mais, talvez 60 e poucos. A vida não lhe fora simpática. Aos 10 anos perdera os pais em um acidente, em uma fábrica, e a partir dali passou a trabalhar em uma carvoaria, que destruiu seus pulmões, tornando-o inútil para as atividades profissionais que exigissem mais esforço físico. Caíra na existência, arremessado pela vicissitude, e agora se virava como podia para sobreviver. Os infaustos meandros da vida haviam conspirado contra a sua sorte, obrigando-o a tornar-se um ladrão de sepulturas. Um mero ladrão. A atividade mais sórdida que um ser humano pode exercer.
Talvez eu devesse ter apagado o fogo, pensou, perplexo, olhando para o candeeiro. Mas era tarde demais. Restava-lhe apenas permanecer envolto à escuridão enquanto esperava surgir o seu presumido agressor. E das trevas, a cerca de 20 ou 30 metros de onde ele estava, despontou um enorme gato, inteiramente negro, cujo pelo azulava-se sob o fulgor bruxuleante da flama do candeeiro. Isaías suspirou por alguns segundos e, fechando os olhos, em um profundo sinal de alívio, quase caiu sentado sobre a relva umedecida que recobria os escombros de um túmulo antigo. Erguendo-se cuidadosamente para não ser visto pelo animal, permaneceu quieto, na intenção de dar-lhe um susto, enquanto o macabro felino continuava sua despreocupada jornada noturna. Porém, ao dar o primeiro passo, percebeu que algo muito incomum se passava. O gato, em uma estranha atitude, parou entre o candeeiro e o mausoléu, completamente estático, como uma escultura, projetando sua deformada sombra na brancura daquelas adornadas paredes. E sua cabeça negra então voltou-se em direção ao portão dourado, como se algo houvesse o atraído, e eriçando os pelos, arqueou as costas, recuando discretamente para em seguida soltar um miado esganiçado que aos poucos não faria correr. Bem, era quase um grito de terror, como o de um bebê em sofrimento. Era evidente que o felino se havia assustado com algo invisível aos olhos de Isaías, que ainda se conservava ereto atrás da lápide de beiradas carcomidas, a tudo testemunhando. E a cena foi chocante. O bicho parecia possuído por um pânico jamais visto, e as suas patas tremiam, e a negrejada pelagem encrespou-se ainda mais, como se algum tipo de enfermidade desconhecida o viesse a atacar. E em absoluto desespero, repetidamente, o bicho fugiu dali a uma velocidade inimaginável, deixando claro que algo ao interior daquela esplêndida construção funerária, algo o havia apavorado profundamente. E por alguns segundos ainda, sua correria enlouquecida pôde ser ouvida por entre as folhagens, até silenciar nas trevas distantes. E aquele evento tão excêntrico perturbou-o por breves momentos, pois lhe era impossível não perceber que aquela conduta havia sido exagerada. Nenhum gato agiria daquela forma ensandecida sem um bom motivo. É notório o fato da predileção que esses animais possuem em perambular por cemitérios, e ainda mais a curiosa sensibilidade que seus profundos olhos deixam transparecer, dando-lhe um caráter misterioso e por vezes assustador. Mas aquela atitude era incompreensível. Assustar-se assim do nada era extremamente bizarro. Por pouco o animal não morreu de susto. Porém, com ou sem gatos, a madrugada não esperaria e era necessário se apressar, pois em breve despontaria o sol e com ele possivelmente visitantes surgiriam na necrópole, pois aquele mausoléu não era como os outros que ali se encontravam, velhos, mal cuidados, rachados. Era um mausoléu da aristocracia e caso fosse pego a violá-lo, sem dúvida que a penalidade seria mais severa. A justiça não funcionava da mesma forma para os bolsos vazios, isso todos nós sabemos. Para os sem berço, viver nas ruas era sinônimo de perpétua e indiscutível culpabilidade. Para os ricos, ser pobre era um defeito revoltante e imperdoável que deveria ser punido com a dureza e absoluta parcialidade. A experiência de vida de Isaías já lhe havia provado isso várias vezes. E a ninguém interessava se o delito havia sido cometido por extrema necessidade. O que importava era o ato, e não a motivação. A insensibilidade da legislação e daqueles tão fielmente que a defendiam era notória e cruel.
Ele já havia visto um garoto ser preso por furtar uma maçã, uma simples fruta. Um pobre menino esfomeado que talvez tivesse cometido aquele ato com o único intuito de alimentar a um irmão mais jovem, ou até a própria mãe doente. Viu quando o rapaz foi agarrado por 5 policiais, 5 para ser levado violentamente ao cárcere. Isso se deu com alguém indefeso, de tão pouca idade. Ele nem queria pensar no que ocorreria se fosse apanhado em flagrante. Isaia aproximou-se do portão disposto a abri-lo a todo custo e, posicionando-se junto à grade com o candeeiro colocado sobre um punhado de terra, golpeou o primeiro cadeado com a empunhadura de ferro de sua pá. 1, 2, 3 vezes. O barulho metálico emitido foi tão elevado que ele temeu atrair os curiosos, ou, quem sabe, algum policial, não sei. Então lhe veio a ideia de envolver a extremidade da ferramenta com o saco que havia trazido. E isso reduziu consideravelmente o ruído. E ele continuou. Bateu no objeto como se quisesse surrar o mundo e todos aqueles que o tratavam com desrespeito e insegurança. E ali, no cemitério, sozinho quase às 4 horas da manhã, naquele cadeado ele espancou impiedosamente os 5 policiais que vira prender o garoto das maçãs. Agrediu os elegantes transeuntes que lhe observavam com desdém, esmurrou as senhoras que o ofendiam frequentemente e até esbofeteou as refinadas moças que se afastavam dele sempre que tossia. Insistiu até quebrar a resistência do mecanismo, que se destroçou como uma noz, após um grande número de fortes e raivosas pancadas. Suas mãos estavam doloridas e latejavam, mas tudo valia a pena, pela riqueza que ele acreditava estar oculta no interior daquela tumba vergonhosamente deslumbrante. Muitos não têm onde dormir, enquanto outros enterram seus mortos em pequenos castelos, pensou, sufocado entre os suspiros revoltosos. O frio do metal das grades só não era maior do que a brisa que o incomodava, e este, muito longe, estava de ser o mais forte do que o que se alastrava por seu enfraquecido corpo. Um vento fino, como uma navalha, soprado das sepulturas, afagava-lhe a nuca, trazendo um arrepio desagradável, e aquela sensação provocava um surgimento de uma tosse rouca e incontrolável, desabrochada do abismo de seu peito enfermo. Isaia sabia que estava doente e que aparentemente era caso de extrema severidade. E por vez tossia sangue aos esguichos, salpicando os andrajos que vestia, e lá, sobre o eivado tecido, a seiva rubra e negrejada permanecia endurecida, como uma rosa morta dependurada à lapela da morte. A tuberculose estava a consumi-lo gradativamente, e o despontar das costelas, que já se desenhavam às laterais do abdômen, mostrava que sua vida já estava se esvaindo a cada dia. O obstáculo inicial havia sido transposto com inteligência e dedicação e cólera, e se a solidez do próximo fosse como daquele, não demoraria muito até que ele estivesse no interior daquela sala, onde esperava encontrar inestimáveis artefatos. Era o que ele acreditava. Abrindo a grade que rangeu com suavidade, ele entrou com o candeeiro, que depositou sobre um pequeno espaço de mais ou menos 3 palmos de assoalho, para em seguida, com o ombro, verificar a resistência da porta que seguia. Forçou-a algumas vezes para inteirar-se acerca da firmeza das dobradiças, que pareciam muito bem colocadas. A madeira envernizada e de excelente qualidade era grossa e aparentemente maciça, mas aquilo não o faria desistir. Apenas teria mais trabalho. Pois, além de outro cadeado, havia ainda uma fechadura. Repetindo o procedimento, golpeou o cadeado tantas vezes quanto foram necessárias até que ele se rompesse e tombasse ruidosamente sobre o lustroso piso de mármore escurecido. Agora o problema seria destruir a fechadura. Começaria arrancando a maçaneta prateada
e na intenção de enfraquecer o dispositivo para depois encaixar a lâmina da pá entre a fenda da porta dupla e utilizá-la como uma alavanca. Logo na primeira pancada, a suntuosa cera bem trabalhada de prata saltou como a rolha de uma garrafa de champanhe, quicando-o com todo o peso ao assoalho, até estacionar a um canto. Isaiah então inseriu a placa de metal da curvatura da pá na pequena brecha formada pelo encaixe das duas portas, forçando para que se separassem. E aquele tremendo esforço causou-lhe tosses horríveis e dores ao peito, mas fez a madeira estalar, o que lembrou um tímido e contínuo crepitar de uma fogueira. Apesar de debilitado, Isaiah sentia-se capaz de ir até o fim com aquilo, pois não estava recheado só pela sede de lucro. Era muito mais que isso. Havia fome e a extrema necessidade de se sentir diferente, especial. A exaustão não lhe invadia apenas o corpo, mas a mente. E ele já não mais suportava dormir em becos ou embaixo de pontes, e tampouco que lhe cuspissem à cara. Naquele momento, enquanto achava os seus sonhos, que seus sonhos se tornariam realidades, revestiu-se de tanta força que logo conseguiu romper parte da madeira e ouvir um barulho metálico soar no interior da sala. O tombo de alguma peça de ferro certificou-lhe de ter conseguido destroçar a fechadura. E os seus olhos se iluminaram mais que o lume oscilante preso na vítrea campânula suja do velho candeeiro. A alegria foi tamanha que conseguiu respirar sem dificuldade, vindo-lhe um sorriso tão pronunciado que chegou a arder os cantos secos da boca. E então seus dentes amarelos surgiram em sinal de felicidade. E recolhendo a pá e a encostando à parede, ele ergueu a mão, tocando a porta com cuidado, para logo em seguida empurrá-la vagarosamente. O rilhar dos gonzos ecoou com discrição ao interior da sala escura, apenas parcialmente iluminada pelo candeeiro que estava no chão. Isaiah inclinou-se e agarrou o arame, que descrevia um arco sobre ele, e levantando-o acima da cabeça, deu o primeiro passo e entrou no mausoléu. Capítulo 3. Seus passos recuaram timidamente ao interior do cômodo, enquanto a absoluta escuridão da pequena sala abafada de imediato foi tomada pelo esplendor do fogo. Alumbrou-se pela chama que abanava sobre o pavio embebido em querosene. E ao seu redor, Isaiah viu quadros de brilhantes molduras surgirem, telas de 30 por 30 centímetros, pinturas de família que espalhavam-se delineando as mais diversas situações. Crianças em pequenos cavalos de madeira, senhoras em cadeiras de balanço, cavalheiros ostentando encurvados, cachimbos e damas com adornados vestidos recostadas sobre os sofás coloridos. Pinturas antigas e recentes que lhe chamavam a atenção. E a cada passo mais surgiam elegantes nobres sobre ornadas montarias exibindo vestes luxuosas, olhares ensimesmados e posturas arrogantes. Meninas brincando com bonecas, mansões, estrebarias e até pomposos quartos com finos cortinados. Naquelas paredes havia um vasto arquivo visual do que aparentava ser a vida de uma família. Todos organizados àquelas telas de tamanho médio, penduradas cuidadosamente lado a lado. E era impossível não ficar ali parado olhando toda aquela exposição de eventos e momentos sem recordar da sua própria juventude, que nada tinha a ver com todo aquele pavoneio de trajes e riquezas. Isaiah comparava a realidade que tinha diante dos olhos com a que sentira na pele por toda a sua vida. Ele sentiu-se como se a contemplar uma exposição de arte, apesar de jamais ter ido a uma, e percorreu a sala vagarosamente, por alguns segundos, iluminando a cada imagem para facilitar sua visualização, percebendo que as molduras deveriam valer bastante, e seguia tomado por aquela ostentação até que notou,
a um canto algo incomum. Um largo pedestal como uma mesa, encimado por uma grande urna de pedra em forma de ataúde. E as imagens lhe haviam arrebatado tanto a atenção, que só depois foi perceber que aquele estranho objeto que estava ali, próximo à parede e ao lado da porta. Aproximou-se curioso. Isaiah viu que aquela peculiar construção estava envolvida por grossas correntes. O que achou profundamente estranho. Por qual motivo um cadáver seria posto dentro de um ataúde como aquele? Uma pesada esquife de pedra envolvido por correntes, a lembrar um sarcófago do antigo Egito. Só poderia estar guardando algo muito valioso ao seu interior. Para Isaiah, esse raciocínio era perfeitamente lógico, claro. Talvez lá dentro estivesse o tal tesouro que tanto sonhava. E por esse fato houvesse tamanha segurança. O exagero naqueles cuidados deveria ser proporcional à riqueza protegida, claro. E só de pensar nisso, as forças o encontraram e o vigor sentido se sobrepôs à enfermidade que o destruía. Iluminando o ataúde de pedra, com o candeeiro ele viu ao lado, em letras negras, o nome que se encontrava à entrada, seguido das mesmas datas que lá também estavam. Lady Catherine Lisbeth Shackelford, 24 de 6 de 1868 a 11 de 3 de 1887. Isaiah imaginou que o corpo da jovem deveria estar envolvido em joias, e então tão inestimável algo a ponto de fazer com que sua família a pusesse em uma caixa daquelas. E se lembrou das histórias dos faraós enterrados com suas riquezas, e isso o revestiu de uma vontade ainda maior e inquebrantável de abrir aquele ataúde. Notou também que presa ao aro de uma das correntes descia outra menor, onde a extremidade pendia num crucifixo de cerca de 1 palmo, aparentemente de ouro maciço. Ele o tocou, sentindo o peso do material, e maravilhou-se com o brilho que dele desprendia ante a chama do candeeiro. E ao interior do mausoléu não havia apenas quadros às paredes, mas outros crucifixos de madeira espalhados, além de algumas prateleiras onde velas erguiam-se prontas para serem utilizadas. Alvos sírios que ele prontamente tratou de inflamar, facilitando bastante a sua visão. E agora o ambiente estava devidamente iluminado, e isso poderia chamar a atenção de alguém, pois não havia qualquer fonte de luz ao terreno do cemitério. Ele teria de ser bem rápido e executar o seu plano de uma vez. As fumaças desprendidas pelo topo das chamas amareladas subiam finas e brancas, quase com uma textura de seda, e ao atingirem certa altura, dispersavam-se em discretos espirais, a lembrar vaporosas teias de aranha. E o teto começava a se ornar com uma pálida neblina, diferente do fogo que tomava a paisagem da necrópole, este bem mais denso e escurecido. As sombras que passeavam pelo interior daquele mausoléu pareciam estar vivas, e em certos momentos até surpreendiam Isaiah, comportando-se de forma tão incomum, que ele quase teve a certeza de por elas estar sendo observado. E os singulares vultos aparentavam aguardar por algum momento especial que se daria em breve. E sentia-se no ar não apenas a fumaça, mas uma exótica e incompreensível expectativa. Alguns deles pareciam portar asas e outros terem surgido espontaneamente, pois as configurações exibidas por suas escurecidas texturas não condiziam com nenhum objeto que pudesse ser visto naquela sala. Eram muitas velas acesas em um ambiente pequeno e sem janelas. Cerca de 10, talvez 12, mas definitivamente o fulgor emanado não era suficiente para ter gerado tantas sombras e com tantos formatos diferentes. A sala parecia estar cheia, repleta de coisas indefiníveis. E havia, com certeza, algo ali. Uma presença sentida sutilmente,
quase como um sussurro da percepção, mas que trazia a sensação de que o recinto era um local perigoso, pois o ambiente fazia fluir algum tipo de energia de baixa intensidade, capaz de provocar arrepios. Sentia-se no ar uma incômoda vibração, como um débil trepidar das pequenas ondas, e apesar de se sentir ligeiramente envolvido por aquele bizarro torpor, a sua prioridade era levar dali o máximo que pudesse carregar. E em sua mente Isaiah já havia organizado tudo. Primeiro iria retirar os quadros da parede um a um, para separar as pinturas das molduras. As imagens iriam para o chão, enquanto que os valiosos metais guardaria no interior do saco. Só depois partiria para o caixão, e assim o tempo seria bem empregado, e aos poucos o piso se foi entulhando de rostos e cores, e o saco de peso, e as molduras tilintavam quando ao interior do pano chocavam-se umas com as outras, enquanto Isaiah esboçava aquele sorriso de plenitude, imaginando que aquele som ao futuro seria de moedas sendo contadas. E durante o processo de retirada dos quadros, na maior parte deles Isaiah percebeu a presença de uma moça com um olhar inquisidor. Uma linda, pálida e elegante senhorita, sempre vestida com um longo traje negro, em diversas paisagens, sempre se destacando por estranhamente destoar do ambiente. E em um deles, ele viu que havia uma criança em seus braços, para em outro constatar que a mesma criança jazia em um pequeno caixão, ornado por rosas brancas. E sentando-se ao solo gelado, ele foi arrebatado por um interesse tão visceral, tão louco, que a saca recheada com as molduras que lhe eram tão preciosas foi momentaneamente esquecida. E encurvado sobre aquela imensa quantidade de nítidas pinturas em papel e tendo aproximado o candeeiro, passou a procurar todas as que se encontravam a peculiar figura. E em cada uma delas o seu olhar era o mesmo, sombrio, penetrante, assustador. Ela estava olhando diretamente para ele e parecia invadir os seus pensamentos. E era quase como se naquelas gravuras só houvesse a presença de sua íris negra, a sua íris. Mas não foi só isso que Isaiah percebeu assustado. Muitas daquelas gravuras eram de épocas diferentes. Visivelmente entre algumas havia um intervalo de pelo menos uns 100 anos. E as roupas, as casas, os objetos, todos pintados, comprovando isso. Em todas, ou quase, lá estava ela, com as mesmas vestes, e o assombroso olhar, ao lado de cavalos, de cercas, de carruagens, de portas entreabertas, e de pessoas. Pessoas em que em algumas imagens exibia esplêndida e saudável juventude, para em outras mostrarem-se já envelhecidas, enquanto ela permanecia a mesma, não enrugar absolutamente nenhum naco da sua sedosa pele alabastrina e como se imune fora à depredadora ação do tempo. E examinando o verso de algumas gravuras, com dificuldade ele conseguiu ler o que ali havia registrado. Em uma delas, de um cavalheiro de semblante grave e grandes bigodes, sentava-se elegantemente sobre uma vistosa cadeira. Tendo em pé ao lado aquela estranha jovem, constava Lord George Alfred Shackelford e Lady Catherine Elizabeth Shackelford, Sussex, 1813. Em outra, parecia mostrar um luxuoso baile, onde sorridentes rapazes brincavam entre si. Letras quase apagadas, mas ainda legíveis, trouxeram-lhe mais inquietantes informações. Lord Philip Scarborough, Lord Patrick Sutcliffe, Lady Catherine Elizabeth e amigos. Suffolk, 1840. E muitas outras mais passaram por suas mãos, inclusive uma datada de 1790. Isaiah estava absolutamente confuso, sem dúvida, que havia um erro na data do nascimento daquela jovem. Ao mausoléu, como ao estranho ataúde, constava que ela havia nascido em 1868 e falecido em 87. Portanto,
A morte lhe havia colhido aos 19 anos. Como era possível que estivesse presente em figuras tão antigas? E sorrindo, Isaiah pareceu encontrar a resposta que mais se encaixava à sua lógica. Familiares tão parecidos, uns mais que outros, claro, e nada os proíbe de usar os mesmos nomes. E largando a pintura que tinha em mãos, levantou-se, levando o candeeiro até o caixão de pedra, para depositá-lo em sua gélida superfície e passar a verificar a firme corrente que o envolvia. E não havia como deslocar aquela peça dali, e ele até tentou inutilmente com alguns empurrões, mas o seu peso era descomunal. A mesa que a sustentava era feita do mesmo material, e por isso ainda não havia cedido. E Isaiah percebeu, examinando com mais apuro, que a corrente não envolvia apenas o esquife, e ela o prendia àquela estrutura. Restava-lhe apenas tentar quebrar o gordo cadeado para fazer descer todos aqueles aros de ferro e desprender a caixa do seu robusto pedestal. E aquele seria um desafio, pois o cadeado era bem mais robusto do que os dois que ele havia destruído antes. Definitivamente a pá não daria conta. E por outro momento pensou em desistir, olhando para o saco pesado e imaginando um banho quente. Mas a teimosia era mais insistente que a prudência, e a vontade de amealhar ainda mais o que já havia conseguido gritava, ensurdecendo o seu bom senso. Isaiah, decidido, agarrou o candeeiro e saiu do mausoléu às pressas, certo de que, em algum lugar daquele cemitério, encontraria uma barra de ferro, mesmo que precisasse arrancá-la da cerca de algum jazigo. Certamente suas forças lhe faltariam, portanto era necessário buscar tumbas mais antigas e mal cuidadas. E ao sair do abafado ambiente, viu que o fog estava mais denso e alto, exumando a tétrica paisagem com estranhas formas. Rostos contorcidos pareciam deslocar-se por entre as lápides, enquanto vultos misteriosos esmeravam-se por se esconder. E ele ali sentia-se cercado por uma ameaçadora multidão invisível, um sinistro público que aguarda algum evento importante. Por um momento pensou até ter ouvido murmúrios. As cruzes que despontavam de algumas sepulturas rasgavam o cinério nevoeiro como um mastro de um navio fantasma, por vezes parecendo até se deslocar. A lua, ainda tímida, ocultava-se apavorada, recoberta por cortinas de grossas nuvens, mas às vezes deixava escapar por alguma fresta um enfraquecido e pálido raio, que em nada iluminava, e sobre o enegrecido galho de uma árvore emurchecida e estranhamente arqueada, uma imponente coruja o observava com curiosidade, e seus enormes olhos esbugalhados pareciam avisar que ele deveria deixar aquele lugar. Isaiah, olhando fixamente para Ravi, quase pôde ouvir a sua agourenta mensagem. Agarre o produto do seu olbo, arraste a bolsa preenchida com tanta avidez e vá embora. Fuja daqui antes que o pior aconteça. Vá, Isaiah, aproveite o tempo que ainda lhe resta de vida. E com o candeeiro erguido, ele sabia que já havia passado muito da hora de ir-se embora. Mas uma vigorosa atração o mantinha ali. Abrir aquele ataúde de pedra se tornara uma obsessão, algo que o forçava a terminar o que havia começado, e ele sentia quase como se fosse um desafio, uma provocação da sua coragem. E desviando os olhos cansados daquele animal, ele se pôs a buscar uma barra de ferro ou qualquer coisa com a qual pudesse arrombar aquele cadeado. Talvez até uma pedra servisse. E quando já estava a alguns passos do mausoléu, ouviu algo tão inusitado que ele não pôde acreditar. Um som de tilintar de correntes vindo do seu interior. E o eco provocado pelo ferro o fez sentir um arrepio tão forte que quase deixou cair o candeeiro das mãos. Que diabo foi isso? Pensou, virando-se tão rápido quanto o gato alucinado que vira fugir. Não foi nada. A corrente só deve ter escorregado. Afinal, eu toquei nela, devo ter deixado de um jeito que
Mas outro ruído estancou de imediato a sua reflexão, fazendo-o saltar novamente. Sem dúvida, a corrente estava se mexendo. E era possível justificar o primeiro movimento, mas esse segundo não. Capítulo 4. Mesmo assustado com o que acabara de ouvir, e provido de um ligeiro temor de voltar para aquela sufocante sala, Itzaya seguiu o que havia planejado, e afastando-se passou a procurar qualquer coisa que pudesse usar para abrir o ataúde. Por mais difícil que fosse enxergar, com toda aquela neblina diante dos olhos. Vez por outra, por entre o fog, olhava em direção ao mausoléu, como se esperasse ver sair por sua luxuosa entrada o espectro de Lady Catherine, vestida de negro e com aqueles olhos medonhos a procurá-lo. A teoria que usou ao ver a mesma jovem em pinturas de diferentes épocas gradativamente já estava a cair por terra, pois a sensação que lhe resolvia as entranhas informava que aquele raciocínio havia sido apenas uma desculpa para a sua absoluta falta de explicação. Algo medonho estava acontecendo. E essa convicção seguramente era mais forte que a sua vontade de abrir aquele maldito ataúde. Inesperadamente, sobre a sua cabeça, em um voo rasante tão próximo que quase levou ao chão sua puida cartola, naquele instante passou uma coruja, batendo suas enormes asas negras, como se prevenindo pela segunda vez de que dali deveria retirar-se o quanto antes. E o piado que ela emitiu foi tão horrendo que o fraco coração de Itzaya pareceu parar por um segundo. O que será que esses seres veem quando vagueiam por lugares como aquele? Itzaya às vezes se perguntava sobre os motivos que levam certos animais a escolherem determinados ambientes para viver. E na falta de respostas, calava-se, convencido de que a natureza era mesmo misteriosa. Enquanto algumas flores desabrocham de dia, outras preferem a noite, e assim vai. Os pássaros se recolhem em seus ninhos ao despontar da escuridão celeste. E é nessa hora, quando o despertam, os morcegos e outros seres noturnos. O ambiente penumbroso e sepulcral, a quietude parecem exercer uma mórbida e natural atração sobre as espécimes mais assustadoras. Exceto que há uma associação entre o meio e a aparência dos animais que nele vivem. O beija-flor que perambula as rosas tem o colorido próprio dos jardins que visita, como as gaivotas exibem em sua plumagem o alvo frescor dos ares oceânicos. Enquanto isso, os ratos, os gatos, morcegos, os corvos, dentre outros seres, guardam a própria disposição e a aparência e a conexão que estabelecem com paisagens desoladas e crepusculares. Por isso, tantas lendas surgiram a respeito desses seres, os seres noturnos, histórias que atravessam as épocas, contadas por gerações que apenas nutrem o medo e perpetuam o receio de muitos em lidar com o que desconhecem. A coruja, que quase lhe arrancou a cartola, parecia alarmada, mas, apesar disso, portou-se com a notória elegância das aves de rapina. O gato não. Este deixou muito claro ter sentido um colossal pavor. E é conhecido o fato dos felinos serem muito sensíveis a ambientes como este. Aquele animal, inexplicavelmente, se ter assustado de tal forma era algo que não se avistava todo dia, é verdade. Mas a expressão em seu rosto já era o suficiente para fazer com que qualquer um saísse dali às pressas. E enquanto vasculhava a necrópole, Itzaya sentia seus velhos sapatos se aprofundarem na lama e, vez por outra, tocar em alguma superfície sólida. Seguidamente quase foi ao chão, mas as tumbas ajudaram-no a se apoiar. O seu temor era o de ser mordido por algum rato, pois
Não era raro ouvir esses roedores correndo por sobre as folhas secas a emitir chiados finos e enervantes, como se brincassem em meio aos túmulos. E se isso ocorresse, bem, ele estaria condenado a morrer, como vários amigos seus. Colegas, amigos que se foram em agonia, com a tez enegrecida pela ação da enfermidade propagada pela espurca dentada de tais animais. Certamente que seu corpo não teria espaço reservado entre aqueles sepulcros que percorria. Seria enterrado numa vala comum, como todos os seus conhecidos foram. Com ele não seria distinto, pois era apenas um indigente. E agora, um ladrão de túmulos, um amaldiçoado violador de sepulturas. Aquela floresta de granito negro ornava a noite como um afresco de desesperança. Espalhava-se até onde os olhos podiam enxergar e o resto da escuridão. O cemitério parecia cingido por um monstruoso manto negro, tal-se coberto por uma grossa cúpula. Porém, aos poucos e inesperadamente, brechas começaram a surgir ao céu, como se, curiosa, a lua houvesse decidido espiar a secreta e criminosa atividade de Isaia, e as nuvens navegavam com maior velocidade, singrando qual uma frota de pesados navios, o infinito mar negro que se estendia ao alto. Os primeiros raios pálidos desceram suavemente por sobre as copas das árvores, deitando como um véu as gélidas superfícies dos granitos e mármores dos jazigos. Acendera-se a necrópole, e com ela os cumes das cruzes mais altas e as asas das estátuas dos anjos mais vistosos, espalhando-se o luar pelos estreitos corredores entre as tumbas, e a visibilidade melhorara bastante, é verdade, apesar da densa neblina, tornando possível que Isaia finalmente encontrasse logo à frente o que tanto buscava. Uma pedra que aparentemente serviria para o que ele tinha em mente. A dificuldade seria deslocar aquele objeto até o mausoléu. Impossível carregá-la aos braços. O esforço era demais. A rocha devia pesar uns bons 20 quilos. Sua única e mais inteligente opção seria rolá-la. Ele suspirou e tossiu, profundamente desanimado, e a sua teimosia fortaleceu-se, passando a encarar aquela onerosa provação como um insolente desafio. E em seu âmago sentiu que jamais perdoaria se deixasse tudo para trás. Ali, àquela hora, nenhum som de origem humana se ouvia, a não ser o da sua arfante respiração, cuja sinfonia desagradável e pesada atestava que a tuberculose o estava consumindo cada vez mais. Um ligeiro assovio, quase imperceptível, lhe surgia do peito quando expirava com mais vigor, tornando-se impossível inspirar sem tossir. E a cada tosse, o tórax parecia ponto de explodir, vindo-lhe uma sensação de resfriamento aos pulmões. Sacudindo a mão diante de si, enquanto a outra segurava o candeeiro, ele tentava inutilmente dispersar o fog, que mesclado ao frio tornava a noite desagradavelmente inóspita. E reconhecendo o caminho de volta, começou a rolar a pedra. Não foi um trabalho fácil, por muitas vezes ele parou para descansar, sentando-se sobre as grossas raízes, ou mesmo sobre a rocha que a cada minuto se tornava mais pesada, enquanto obesos e asquerosos ratos passavam, correndo velozmente. Misturava-se o perfume da terra molhada, ao odor emanado da carne em decomposição que certamente escapava pela brecha de algum jazigo. O ar noturno era frio e insistente, e as brumas dispersas ondeavam vagarosamente como um oceano suspenso. Após algum tempo que lhe pareceu uma eternidade, finalmente a rocha estava a poucos palmos da entrada do mausoléu, e deixando-a escapar de onde estava, sentou-se, encostando ao frio mármore da construção para recuperar-se do demasiado esforço, enquanto observava o caminho percorrido por ela, que mostrava-se ao longo do sulco traçado sobre a terra umedecida.
Ele mal conseguia respirar. Arfava como se houvesse praticado alpinismo com uma bolsa de 100 quilos presas às costas. Suas mãos tremiam enquanto a cabeça oscilava suavemente, acompanhando o pulsar do batimento cardíaco acelerado. Com o candeeiro posto ao lado, ali permaneceu por alguns minutos retomando o ar. Por mais que Isaiah questionou-se se deveria continuar, se não bastava agarrar aquele saco e partir. Mas a sua ganância já havia se sobreposto à fome que rugia no seu estômago, e ele queria mais, queria bem mais. Não lhe bastava um prato de comida ou uma cama confortável, tampouco roupas quentes ou o mínimo de respeito alheio. Seu desejo convertera-se de razoável para insano, e o seu instinto de sobrevivência deixava-se embebedar por uma perigosa cobiça. E ele se levantou, e por mais alguns metros rolou a pedra, até finalmente entrar no mausoléu e depositá-la ao lado do ataúde. E as suas costas estavam destruídas, e o suor gelado já lhe banhava todo o corpo definhado. Os andrajos que vestia mostravam-se empapados de lama, salpicados de sangue e folhas secas. Havia até pequenos insetos que se agitavam freneticamente. Ele olhou para os crucifixos de madeira presos à parede, para o saco repleto de molduras brilhantes, para o amontoado de imagens ao chão e para as chamas tremulantes das velas, tentando abrandar a respiração que ainda permanecia descompassada, e voltando-se para a robusta pedra, próxima aos pés, afastou o candeeiro, curvando-se para apanhá-la, mas antes, em um rompante de ganância, verificou as cruzes dependuradas, constatando serem esculpidas em rara madeira de excelente qualidade, e sorrindo as recolheu, levando-as para o interior da saca, que já estava bastante pesada. Regressando, ele segurou a rocha, que parecia ter o triplo do peso, precisando deslizá-la pelo próprio corpo para que chegasse à altura do peito, o que lhe provocou violentos arranhões. E só depois dessa grande e sofrida batalha é que ele pôde depositá-la sobre o ataúde. E uma vez lá, ele aguardou por alguns segundos para ressuscitar as forças, para logo em seguida escorregá-la até o mirrado ombro direito, equilibrando-a como um atlas esquelético que tenta inutilmente erguer o mundo. A primeira pancada arrancou o crucifixo de ouro preso às correntes, que caiu ao assoalho junto à pedra com todo o peso. O potente estrondo provocado pela rocha ao golpear o piso ecoou e estremeceu a sala como um pequeno e rápido terremoto, cessando de imediato. Isaiah abaixou e o agarrou, expondo-o ante aos seus olhos plenos de admiração. E então um sorriso desabrachou em seu rosto, enquanto sua pele era afagada pela reverberação dourada do valioso objeto, que era segurado com a diligência de quem ampara um filho recém-nascido. Virando-se, ele o depositou ao saco junto às molduras. E agora seria o momento tão esperado, o de destroçar aquele fornido cadeado e finalmente pôr as mãos no tesouro que provavelmente ali estaria, ao interior daquele bizarro sarcófago. Procedendo da mesma forma, porém, com um esforço ainda maior, suspendeu a torturante pedra, arrastando-a sobre a própria carne enquanto emitia uivos contidos de dor, que ressoavam timidamente em diferentes paredes. Isaiah sentia-se como se estivesse no inferno a pagar pelos pecados cometidos, a penar como uma alma condenada, que ali, naquele momento, cumpria o seu horrendo castigo por todos os túmulos violados ao longo dos anos. E apoiando a rocha mais uma vez sobre a esquife, nela encostou a sua cabeça, pois as forças já lhe faltavam, mas imbuído de uma ânsia visceral, animou-se subitamente e com um supremo esforço novamente a ergueu, e desta vez sobre o outro ombro, para curvar-se de imediato em um movimento semicircular, na intenção de não errar o alvo. Da parte mais acúlia da rocha, atingiu diretamente o cadeado inutilmente, e a resistência daquele metal era incomum, a parecer revestido por algum tipo de magia que o tornava inquebrantável. E por mais 3 vezes empreendeu aquele penoso e aparentemente inútil trabalho de Sísifo, sem obter resultados, até tombar exausto.
Ao céu já despontavam os primeiros rasgos enrubescidos da alvorada, enquanto a carne descolorida e exausta de Isaiah, filetes vermelhos escorriam. Ele não aguentava mais e sequer conseguia se levantar, chegando a convencer-se de que morreria ali mesmo, para mais tarde ser encontrado pelos elegantes parentes de Lady Catherine ou por algum outro profanador de tumbas. E no silêncio absoluto daquele mausoléu, apenas suavemente invadido por algum momentâneo crepitar da vela, deitado de olhos fechados, ele ouviu mais uma vez o barulho das correntes. E tomado por um imenso susto, ele estremeceu, erguendo as pesadas pálpebras para ver a tampa do caixão se mover discretamente. Isaiah, mesmo demolido pelo ininterrupto esforço, reuniu forças para afastar-se do que testemunhava, arrastando seu corpo abatido até se encostar na parede. E a tampa trepidava, como se alguém em seu interior buscasse sair a todo custo, enquanto as encorpadas correntes tilintavam sem parar. Inesperadamente, diante dos olhos esbugalhados do velho ladrão de túmulos, 4 pálidos dedos escaparam pela fresta do ataúde, curvando-se sobre a beirada da tampa com vigor, o que esticou as correntes a ponto de gradativamente forçar o metal e arrebentar o aro do cadeado. E o ruído de todo aquele ferro vindo ao solo foi de um estrondo inimaginável, maior ainda do que os agressivos golpes do seu coração, o seu pobre coração disparado que já se punha a arrebentar-lhe o peito. Isaiah congelou de imediato. E surgindo do esquife, ergueu-se Lady Catherine, permanecendo sentado em seu interior, com uma elegância impressionante, e o seu vestido negro, o mesmo das pinturas, destacava-se pelo esmerado talhe, e os seus longos e lisos cabelos pretos luziam suavemente ante o lânguido brilho das bruxuleantes velas, e sua pele, inacreditavelmente alva, quase iluminava aquele ambiente de penumbra, assim como a sua imensa beleza. E virando a cabeça em direção a Isaiah, expôs seus profundos olhos abismáticos. Obrigada, disse com a veludosa voz, esboçando um horrendo sorriso que deixava notar 2 agulhas presas ainda mais brancas que a sua tez cadavérica. Agradeço por retirar todos os crucifixos dessa sala. Foi uma imensa gentileza sua. Acho esse artefato repugnante. Infelizmente o sol se aproxima e não poderei sair desse cômodo, pois minha pele é excessivamente sensível aos seus raios. Creio que o senhor terá que me fazer companhia durante todo o dia. Fim do conto Lady Catherine, de Dylan Ricardo. O Dylan Ricardo, um amigo nosso enviou esse conto por e-mail. Achei interessante o conto, não é o estilo que eu estou acostumado, o estilo mais prolongado, minucioso. Eu gostei. Ele está no Instagram, lá vocês podem encontrar outros textos dele também, alguns sonetos que eu já li, achei interessante. Me parece ser um grande estudioso, principalmente de artes, sempre com postagens muito inteligentes sobre o lado artístico da coisa. Então é isso, um grande abraço, Dylan, que você tenha aí um futuro próspero com os seus contos, com os seus livros. E está aqui homenagem do Conto Um Conto.